e conhecimento. Meio-dia, 6 minutos. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao ESB Notícias, primeira edição, que está começando com imagens de Vitória da Conquista. Tempo bastante fechado na cidade. A temperatura média neste momento é de 24 graus. Vamos juntos a partir de agora com as principais notícias da região sudoeste e também de todo o estado. É sempre muito bom poder contar com a sua companhia. Na edição de hoje, vocês vão ver, gente, que o novembro é o mês internacional de combate à violência contra a mulher. E uma pesquisa divulgada na última semana trouxe dados alarmantes. 71% das agressões registradas no país acontecem diante de testemunhas e 70% delas na presença de crianças. Este é um dos destaques do N1 que está começando agora e vai mostrar também. Semana do Doador de Sangue, Hemoba de Vitória da Conquista realiza campanha de doação na cidade. Iniciativa tem como objetivo aumentar o estoque do Hemocentro. A meta diária é de 50 bolsas de sangue. Infelizmente, este mês houve uma queda nas doações. O centro só tem conseguido arrecadar metade dessa quantidade. Veja também, governo federal adia a exigência de biometria na maior parte dos programas sociais. Medida começa a valer imediatamente apenas para os benefícios de Previdência e do BPC. E ainda, pesquisadores da Universidade Federal do Ceará utilizam realidade aumentada e inteligência artificial para mostrar que a tecnologia é uma aliada da educação. E você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, o 77-3424-8766, ou então poste um comentário em sua rede social com a hashtag N1 que aparece aqui embaixo no seu vídeo. Hoje é quarta-feira, 26 de novembro, o ESB Notícias primeira edição começa agora. Doze e 9 agora, estamos no ar, trazendo as principais notícias do dia. A gente abre a edição de hoje falando de uma mudança importante, gente. O governo federal decidiu adiar a exigência de biometria na maior parte dos programas sociais. A medida começa a valer imediatamente apenas para beneficiários da Previdência e do BPC. Nos demais programas, a implantação será escalonada e só deve ser concluída em 2028. A reportagem é da TV Brasil. O governo definiu 2 calendários, um para quem já tem biometria e outro para quem ainda não cadastrou. Até o dia 31 de dezembro de 2027, o governo vai usar as várias bases de dados dos órgãos que já coletam biometria, como da Justiça Eleitoral e dos DETRANs. Depois disso, em janeiro de 2028, só será aceita a biometria da nova Carteira Nacional de Identificação. Para quem não tem biometria cadastrada em nenhum dos órgãos, a exigência da nova Carteira de Identidade vai ser mais apertada, a partir de maio do ano que vem. A partir desta sexta, essa exigência já vai valer para os novos beneficiários. Para quem já recebe alguns dos programas sociais, esses dados serão solicitados no momento das revisões regulares. Por enquanto, essas novas regras vão valer apenas para a parte dos benefícios, como o BPC e a aposentadoria. Outros programas, como Bolsa Família, Salário Maternidade e Pensão por Morte, Benefício por Incapacidade e Seguro-Desemprego, terão a exigência da biometria a partir de maio do ano que vem. Dos 68 milhões de beneficiários de programas sociais, 11 milhões ainda não têm biometria. O governo vai fazer a busca ativa desse público para avisá-los da necessidade de atualizar esses dados. A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, explicou que o principal objetivo dessas novas exigências é combater fraudes. O nosso objetivo é combater fraude, não é impedir alguém que tem direito de benefício de receber. É muito importante isso. A gente não quer ter redução de custos por alguém que teria o direito ao benefício e não recebeu porque não tinha biometria cadastrada. O que a gente quer é que quem não tem direito deixe de receber. É isso, importante, né? Fazer esse filtro realmente para poder entender quem tem direito e quem não tem, né? E agora a gente muda um pouco de assunto, gente. Vamos para falar de violência contra a mulher. Novembro é o mês internacional
de combate a este tipo de violência. Uma pesquisa divulgada na última semana, gente, trouxe dados alarmantes. 7 em cada 10 agressões registradas no país acontecem diante de testemunhas e, na maioria das vezes, essas testemunhas da violência são crianças. Realidade que atinge cerca de 4 milhões de brasileiras todos os anos. Confira mais detalhes na reportagem de Larissa Lins. A mais recente investigação brasileira sobre o mapa da violência contra a mulher é também a pesquisa mais longa realizada na área até hoje no país. O estudo foi realizado pelo Data Senado em parceria com o Instituto de Análises Nexus e o Observatório da Mulher. Ela revelou que 70% das agressões acontecem na presença de outras pessoas, na maior parte das vezes, crianças. Ele me batia na frente da filha dele de 2 anos, ela não tinha voz. Ele me batia na frente de uma faxineira, que também não tinha voz. E quando teve uma terceira situação, que um colega, um amigo dele, soube que ele me bateu, era um homem. Então, para ele, homem pode tudo. Eu acho que devia ter o mesmo pensamento retrógrado, machista que ele tinha, que homem pode tudo. Então, as pessoas que participaram disso foram pessoas que ou não tiveram voz, uma faxineira não ia ter voz. E até eu fiquei com tanto medo que eu disse a ela, pelo amor de Deus, não conte a ninguém. Verusca conta que nem sempre encontrava apoio após revelar ser vítima de violência. Hoje se fala muito em Lei Maria da Penha. Mas tem 17, 18 anos. Infelizmente, eram as mulheres que eram culpadas. Porque eu ouvi de muita gente, você apanha, a culpa é sua. O que é que você está fazendo para ele te bater? Não, você está fazendo alguma coisa. Tanto que acho que foi alguns casos que foram repercutidos aí na mídia, que as mulheres começaram a ganhar força e que a Lei Maria da Penha começou a valer de verdade. Precisou muita mulher morrer para que a gente fosse escutada. Tapas, empurrões, piadas depreciativas, situações vexatórias em público, tudo é violência. Em Vitória da Conquista, a Delegacia de Atendimento à Mulher registra cerca de 170 ocorrências mensalmente, incluindo as que podem ter vítimas fatais. Este ano, o município teve um feminicídio e 4 tentativas. A mais recente delas aconteceu na noite de segunda-feira desta semana, às vésperas do Dia Internacional da Luta pelo Fim da Violência contra a Mulher. O crime aconteceu na zona rural, na frente de uma das filhas do casal, confirmando as estatísticas. Acredito que na presença de familiares ou amigo íntimo, e ele acreditar que aquele fato não vai ser levado à delegacia, que não vai ser apurado por ser amigos ou familiares. E é importante a gente mencionar que a vida da mulher tem que ser protegida, sim, por todos, por familiares da vítima, do autor, por amigos, vizinhos. Então é importante que a mulher venha denunciar, ou mesmo que algum familiar ou vizinho denuncie essa situação de violência para que o fato seja apurado. Ninguém comete um furto sob olhares de pessoas que também não sejam igualmente criminosas. A questão que fica é: por que será que os agressores se sentem confortáveis em cometer violência contra mulheres na frente da comunidade? Sim, nós temos o canal Central de Atendimento à Mulher, que é o 180, pode ser uma denúncia, foi realizada uma denúncia anônima de qualquer telefone, a qualquer hora do dia. É montada uma equipe da Polícia Civil que vai ao local dos fatos e apurar aquela situação delituosa. Mas caso o fato esteja acontecendo naquele momento, é importante que a pessoa, que o vizinho, que o familiar ligue para 190. A polícia ostensiva, a polícia militar, ela é acionada, que vai verificar aquela situação flagrancial. 4 milhões de mulheres, gente. Olha essa quantidade de vítimas, né, que o Brasil tem todos os anos. Elas não são só estatísticas, né? São avós, mães, irmãs, filhas. O combate à violência contra a mulher não é responsabilidade apenas das autoridades. É um compromisso coletivo que envolve aí toda a sociedade. E cada denúncia feita, gente, cada gesto de apoio, cada atitude de respeito ajuda a construir um ambiente mais seguro e justo. É preciso que vizinhos, familiares, colegas de trabalho e instituições estejam aí atentas e dispostas aí a agir o quanto antes, né? Precisamos entender de uma vez por todas que o silêncio protege o agressor e a ação protege a vítima. Por isso, é importante garantir que mulheres vivam sem medo
e garantir que as mulheres vivam, né, sem medo, é um dever de todos nós. Então, vamos todos aí, esse negócio de briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, tem que denunciar assim, viu, diz que 180 ou então 190, que a Polícia Ostensiva vai fazer esse encaminhamento aí para ver se a gente consegue, pelo menos, reverter esse quadro que a cada ano que passa é uma epidemia, né, de feminicídios no Brasil. Dados super alarmantes dessa mesma pesquisa que você vai acompanhar aqui em nossos telejornais nos próximos dias. E agora a gente muda um pouco de assunto, gente. Uma das vítimas do incêndio na Feira do Alto Marom, no último fim de semana, foi transferida em estado grave para o HGE em Salvador. O técnico em eletrônica, José Neto Soares Souza, de 65 anos, permanece internado no Hospital Geral do Estado. Netinho chegou à capital no domingo em uma ambulância aérea após a avaliação médica indicar a necessidade de transferência imediata devido à gravidade dos ferimentos. Além das queimaduras extensas pelo corpo, ele também inalou grande quantidade de fumaça. Como você viu aqui no ESB Notícias, gente, a vítima foi inicialmente socorrida pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência, o SAMU, e levada ao Hospital Geral aqui de Vitória da Conquista, onde recebeu os primeiros cuidados antes da remoção para Salvador. O incêndio aconteceu no último sábado e, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou em uma loja de eletrônicos dentro da feira. Ainda segundo informações do Corpo de Bombeiros, o fogo foi contido rapidamente e não se alastrou para outras áreas. Além de José Neto, proprietário da loja, outras 2 pessoas que eram funcionários da Secretaria de Serviços Públicos foram atendidos pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência e um deles com queimaduras no corpo e no rosto e a segunda vítima com dificuldade respiratória devido também à inalação de fumaça. Ainda não há informações sobre o que causou o incêndio. Vamos fazer um intervalo aqui no ESB Notícias, gente. No próximo bloco, vamos falar sobre a Semana do Doador de Sangue. Você vai ver que o Hemoba, de Vitória da Conquista, está realizando uma campanha para aumentar os estoques da unidade. E ainda eu trago para você a previsão do tempo para esta quarta-feira com o alerta laranja renovado pelo IMET. Mais detalhes daqui a pouco, 12h18 agora, a gente volta já. A cada 41 homens, um perde a vida para o câncer de próstata. No Brasil, este é o segundo tipo de câncer mais comum. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2040 o número de casos pode dobrar. Não faça parte dessa estatística. Procure seu urologista. Previna-se. A prevenção cura, o preconceito não. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. (12h19), eu falei que era rápido, estamos de volta com o ESB Notícias, primeira edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E o Centro Regional de Memória e História e o Museu Regional Casa Henriqueta Prates, gente, realizam a partir de hoje a 3ª edição da exposição anual, dessa vez com o tema Ingênuos, Infância nos séculos XIX e XX na região de Vitória da Conquista. A programação abrange temas como tutela, trabalho infantil, honra, violência, liberdade e as transformações sociais. A gente vai agora ao vivo com o repórter Luiz Salviato, que vai trazer mais informações sobre essa exposição que já é tradição, né, Luiz, que é promovida aqui em Vitória da Conquista e que traz esse tema tão importante, né? Boa tarde, seja muito bem-vindo. Olá, Marcel, é isso mesmo. Boa tarde para você, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o ESB Notícias nessa quarta-feira. É a 3ª edição da exposição e essa exposição sempre traz temas muito interessantes, né? Esse ano está falando sobre a questão da infância, o ano passado foi sobre a questão de justiça e cárcere, também aqui na região de Vitória da Conquista. E a primeira edição, 2 anos atrás, foi sobre a questão de gênero, né? Sobre as mulheres aqui, a história das mulheres na nossa região. Então, dessa vez traz o tema infância, um tema que, inclusive, quando a gente pensa na infância, a gente pensa que ela sempre foi pensada da forma que a gente vê hoje, mas não, né? A infância, a própria ideia de infância foi sendo construída historicamente, não é, professor? O professor Ricardo Alexandre, que está aqui comigo, é um dos organizadores, também vai palestrar lá, né, professor? Sim, a gente vai palestrar e também eu e o professor Roque organizamos, junto com os nossos bolsistas do Centro Regional de
de Memória e História, e é a 3ª edição e tem sido muito bem sucedida, com trabalhos muito interessantes. A gente estava falando aqui, professor, que a própria ideia de infância, ela não é algo natural que sempre existiu, né? Foi sendo construída historicamente e ela muda ao longo dos séculos. Verdade. A gente tem notícia da nossa civilização ocidental. A infância, por exemplo, no século XIV, XV, você pensa, perder crianças era muito fácil, né? A criança não vingar, como se diz aqui, né? A criança não vingar era algo muito fácil, inclusive nas famílias reais, a questão da sucessão era muito em função de se a criança ia vingar ou não. Imagina nas classes mais baixas. E aí o que acontece? Você perdeu uma criança ou você perdeu uma vaca ou um burro, estava mais ou menos no mesmo sentido, vida seguia e era assim. Já no século XIX, inclusive aqui no Brasil, a gente já tem uma legislação mais voltada para a proteção da infância. Mas você tem também o costume, a cultura que a legislação, embora ela seja também pedagógica, ela não muda a sociedade de uma hora para outra. Então, você tem a questão do trabalho infantil, uma série de questões ligadas à infância, que a infância está muito desprotegida ainda nos séculos XIX e no século XX. E hoje, né, se a gente for pensar, a gente precisa, é um tema muito importante para a gente avaliar como tratar as nossas crianças, né? A ideia de adolescência, por exemplo, também, ela não existia até bem pouco tempo, né? É uma ideia que ela existe a partir do século XX. Exato, é muito recente também, porque você saía da infância, mesmo quando você já tem esse conceito de infância mais sedimentado, você saía da infância direto para a vida adulta. Inclusive, os casamentos eram muito cedo, você tinha casamento com crianças de 13, 14 anos se casando. E o que acontece? A adolescência ela começa a ser pensada a partir de um conceito novo, que é uma visão intermediária entre a infância e a vida adulta, que está vinculado a uma série de questões, inclusive de mercado de consumo, né? que se volta para esse setor da sociedade. E esse conceito ele muda também geograficamente, não é, professor? Por exemplo, em determinadas partes do mundo, culturas diferentes, a gente pensa a infância de formas diferentes. Aqui na região do semiárido da Bahia, Vitória da Conquista, Sudoeste, o que vocês descobriram de interessante? Olha, a gente, essa pesquisa sobre a infância, nós pensamos qual é um tema interessante para a gente trabalhar esse ano, e a gente pensou em infância. Então, a gente mergulhou na documentação e foi transcrevendo documentos sobre a infância. E o que a gente percebe é que tem as questões relativas à infância, elas estão muito vinculadas à questão da vida adulta e como isso repercute na infância. Por exemplo, você tem o caso de uma mulher que se separa do marido em 1944, e aí ela se separa do marido e depois de um certo tempo ela começa a se relacionar com outra pessoa. A partir desse momento, a vida da filha dela sofre uma mudança drástica, porque você tem as repercussões dos estigmas de ser uma mulher e uma mulher desquitada naquele momento, ele passa a ter problemas sérios e que leva essa menina a viver num convento a partir de uma certa idade para protegê-la, proteger a sua honra, né? A gente tem também casos, um outro caso que eu trabalho é de um homem chamado Antônio Africano, em 1854, que ele consegue a sua liberdade, consegue inclusive ascender socialmente, e ele volta para comprar a liberdade do seu filho, de Rogério, de 10 anos, mas é surpreendente porque quando ele compra a liberdade do seu filho, ele oferece em troca 10 vacas e um menino, Timóteo, de 12 anos, que é um menino africano, em troca da liberdade do seu filho. Professor, o tema é interessantíssimo, dá para a gente conversar bastante sobre ele, né? Infelizmente, a gente não tem esse tempo suficiente, mas quem tiver interesse pode ir até a Casa Regional Henriqueta Prates, né? Vai estar lá até quando a exposição?
Olha, a exposição vai ficar lá permanentemente, até o fim do ano, pelo menos, essa exposição vai estar lá com os documentos digitalizados, os originais com uma digitalização muito boa e a transcrição dos documentos. Então, as pessoas podem ver e ler esses documentos. Além disso, nós vamos ter hoje, às 14h, e no dia 28 também, a partir das 14h, a apresentação desses trabalhos, os trabalhos que nós fizemos a partir da interpretação dessa documentação. Estão todos convidados. Professor Ricardo, Alexandre, muito obrigado pela participação. Volto com você, Marcelo. É isso, Lu. Uma exposição super importante, como a gente já disse, que vale a visita, né? Então, você que está em casa, ficou curioso, quer conhecer, só ir lá no Museu Henriqueta Prates, que você conhece essa exposição e pode acompanhar de perto, né, Lu? Muito obrigado pela sua participação e agradeço, professor. Boa tarde para vocês aí. E agora o tema é a Semana do Doador de Sangue, gente. O Hemoba, aqui de Vitória da Conquista, realiza nessa semana uma campanha de doação na cidade. A iniciativa tem como objetivo aumentar o estoque do Hemocentro. Confira mais detalhes na reportagem de Larissa Lins. 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador de Sangue e o Hemoba está realizando uma campanha para aumentar a participação da comunidade. O dia 25 de novembro é o Dia Nacional do Doador de Sangue e, por isso, todo ano nós fazemos atividades especiais para agradecer aos doadores que comparecem aqui durante o ano todo e nos ajudam a salvar vidas. Nesta terça-feira foram oferecidos guloseimas, brindes e massagem para os voluntários. No dia anterior à doação, ele precisa dormir bem, no mínimo 6 horas seguidas, não fazer ingestão de bebida alcoólica 12 horas antes da doação, não fumar 2 horas antes da doação e vir com o RG em mão ou outro documento oficial com foto e alimentado com alimentação não gordurosa. A meta diária é de 50 bolsas de sangue. Infelizmente, este mês houve uma queda nas doações. O centro só tem conseguido arrecadar metade dessa quantidade. O frio, o início das férias e até as obras que estão sendo realizadas na rua onde fica o Hemocentro têm contribuído para essa redução. É importante lembrar da relevância do ato. Afinal, as urgências não param de chegar. Quem já precisou sabe da importância e gratidão é o sentimento que move. Foi uma das minhas metas para 2025, porque minha filha precisou de sangue um tempo atrás e aí eu achei importante manter essa corrente do bem. Eu não posso retribuir para quem ela doou para ela, mas é importante a gente sempre estar doando, alimentando essa corrente. Aqui na cidade, o Hemocentro Regional atende de segunda a sábado, a partir das 7h30 da manhã. Na realidade, a gente não sente dor nenhuma, né? Às vezes as pessoas têm medo da agulha e tal, de passar mal, mas é tranquilo. Após a doação, você segue suas atividades normais, sem qualquer tipo de problema, entendeu? E o INMET, gente, renovou o alerta no final da manhã de hoje, mantendo o perigo potencial das chuvas em Vitória da Conquista e outros municípios da Bahia. Segundo o Instituto, o alerta laranja deve durar até as 10 da manhã de amanhã. E isso significa que a cidade pode registrar chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros por dia, com ventos intensos de até 100 quilômetros por hora. Além disso, gente, pode ter risco de queda de granizo, além dos riscos de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e de alagamentos. Nesse caso, as instruções são não abrigar debaixo de árvores, já que há risco de queda de descargas elétricas, e também não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda e, se possível, também desligar aparelhos elétricos e eletrônicos do quadro geral de energia da sua casa. Em caso de emergência, você pode entrar em contato com a Defesa Civil, pelo número 199, aparecendo no seu vídeo, 199, o telefone da Defesa Civil, ou então você pode entrar também com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 em caso de emergência. Tanto a Defesa Civil quanto o Corpo de Bombeiros estão disponíveis aí para atender o seu chamado, tá bom? Então vamos conferir agora como ficam tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. A quarta-feira deve ser de chuvas pesadas aqui em Vitória da Conquista.
A cidade está em alerta laranja até as 10 horas da manhã de amanhã, com risco de tempestade. Esse alerta prevê chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros dia, ventos intensos e queda de granizo. As temperaturas por aqui hoje variam entre 19 e 25 graus. Amanhã, a expectativa é de chuvas pesadas durante o dia. À noite, elas devem ficar mais tranquilas. A mínima fica na casa dos 18 e a máxima em 23 graus. Na sexta-feira, o tempo fica mais tranquilo. Dia de chuvas leves e noite com períodos de céu nublado. Os termômetros oscilam entre 19 e 26. Acompanhe agora como fica a previsão do tempo para outras cidades do sudoeste baiano. Itapetinga também deve registrar fortes chuvas nesta quarta. A expectativa é de que a cidade chegue aos 36 milímetros de precipitações. Por lá, a mínima fica em 21 e a máxima em 29 graus. Em Jequié, as chuvas devem ser um pouco mais leves. A previsão é de que os termômetros marquem mínima de 22 e a máxima pode atingir os 30 graus. Já em Itambé, também são esperadas chuvas pesadas nesta quarta-feira. Isso tanto durante o dia quanto à noite. Mínima de 20 e máxima de 27 graus. Então tá aí a previsão do tempo para você poder se programar. A gente vai para mais um intervalo aqui no ESB Notícias. No próximo bloco vamos falar de ciência, gente. Vocês vão conhecer uma pesquisa da Universidade Federal do Ceará que utiliza a realidade aumentada e inteligência artificial para mostrar que a tecnologia pode sim ser um aliado da educação. É uma pesquisa super bacana que eu trago para você daqui a pouco, uma reportagem colaborativa do Universo Ciência, 12h33. Intervalo é rápido. Eu volto já. No coração do Sudoeste baiano, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia pulsa há 45 anos, como símbolo de transformação, conhecimento e compromisso público. É pública, é ciência, é inovação, é cultura, É luta. é transformação, é minha universidade. O ESB, há 45 anos, construindo saberes, formando pessoas e transformando vidas. A cada 41 homens, um pede a vida para o câncer de próstata. No Brasil, este é o segundo tipo de câncer mais comum. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2040 o número de casos pode dobrar. Não faça parte dessa estatística. Procure seu urologista. Previna-se. A prevenção cura, o preconceito não. Uma campanha do Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas. Informação, formação e conhecimento. (12h34), de volta com o ESB Notícias, primeira edição. Para você que chegou agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Começa hoje, gente, e vai até o próximo sábado, aqui em Vitória da Conquista, o primeiro Congresso Médico Científico e Social Multidisciplinar da UFBA, em parceria com a Santa Casa de Misericórdia aqui da cidade. O evento deve reunir especialistas para debater aí diversos temas relacionados à medicina. A repórter Larissa Lins traz as informações. O congresso acontece até o dia 29, ou seja, até sábado desta semana. Ao meu lado, o diretor científico do congresso, Marcos Luna. A programação contempla diversos assuntos como avanços tecnológicos, cirurgia robótica e transplante de órgãos. Tudo bem, doutor? Eu queria que o senhor falasse para a gente aqui como foi pensado esse congresso, por que essa multidisciplinaridade? Pois é, o ato médico é multidisciplinar. Ele envolve não apenas o protagonismo médico, mas enfermagem, assistência social, fisioterapia, né? Todo um contexto hospitalar e ambulatorial. Mas esse congresso ele tem uma motivação assim de que Conquista já é reconhecida uma cidade que tem um parque tecnológico médico bem sedimentado, né? É reconhecida como a terceira cidade mais sofisticada do ponto de vista da atenção de saúde.
na abordagem médica do cuidado. Mas também é reconhecida uma cidade que está investindo cada vez mais na formação dos seus conquistenses, né? E na área médica nós temos 4 faculdades médicas aqui. A UESB tem uma faculdade aqui há mais de 15 anos, chegando aos 20 anos, talvez até um pouquinho mais, né? Já forma médicos há algum tempo. Tem a UFBA também já começou a formar médicos aqui. Tem a FIA-FASA, a Faculdade de Santo Agostinho, e tem outra escola também já formando médicos. Mas a ideia é que a UFBA tem um hospital universitário aqui. Então, nos últimos 2 anos, essa tratativa avançou muito. Né? Já há um projeto já colocado ali no Parlamento, em Brasília, né? Passando por apoio de parlamentares da região, do Estado, a nível federal. Já é do conhecimento do governo federal essa necessidade e essa intenção objetiva de conquista ter um hospital universitário. O que vai implicar também, num dado momento, criar-se um hospital, uma universidade federal do Sudoeste aqui. Nós temos aqui escolas estaduais, faculdades, né? Temos a extensão do campus UFBA, que é no Anísio Teixeira, né? De maneira que esse congresso a gente vai não só abordar aspectos em relação à implantação do hospital universitário, mas também na área da fisioterapia, né? O paliativismo realmente é uma condição importante. Nós sabemos que os pacientes estão cada vez mais idosos e às vezes não raro vai para a condição terminal, a terminalidade, um tratamento definitivo, há um cuidado. Vamos abordar isso também numa mesa específica sobre como cuidar de um paciente terminal, o impacto disso para a família, no contexto hospitalar, de maneira que, sem dúvida alguma, essa multidisciplinaridade de temas torna atraente esse congresso, sabe? Perfeito, professor. Eu acredito que sim, todos esses temas são muito relevantes para a comunidade, não só médica, né, como do entorno aqui. E eu queria que o senhor, para a gente finalizar, desse mais informações sobre o congresso, onde será realizado e reforçasse a data para convidar quem tenha despertado interesse. A minha ideia é que o congresso fosse multidisciplinar, tivesse impacto em várias instituições. Como ele é apoiado pela UFBA, pela Santa Casa, pela UESB, né? Então, e pela própria FIA-FASA, então nós vamos distribuir o congresso em atividades no campus Anísio Teixeira, a partir das 16 horas de amanhã, né? E vai acontecer até o sábado. Teremos atividade também na Santa Casa, haver um simulador do robô, que faz a tecnologia robótica, na Santa Casa, e teremos minicursos na FASA, no Shopping Boulevard, de maneira que vamos distribuir para ver se aumenta o impacto, a ressonância desse congresso, porque é de interesse nosso que ele transcenda qualquer interesse particular, seja de justiça ou outro. É um congresso multidisciplinar e multi-institucional, né? Realmente, nós esperamos que esse evento traga realmente dividendos políticos, sociais e culturais para a nossa cidade. É isso, um evento super importante, com um debate super interessante, que vai fazer diferença aí, principalmente nessa ideia de trazer o hospital universitário, né? Vamos agora falar de tecnologia aliada à educação, gente. Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolveram um aplicativo para contar a história de uma antiga igreja da capital cearense, utilizando a realidade aumentada e inteligência artificial. Com isso, eles mostram que a tecnologia é um aliado da educação. Confira mais detalhes na reportagem colaborativa do Universiência. Uma capela simples em meio aos prédios cada vez mais altos da orla da capital cearense. Essa é a igreja de São Pedro dos Pescadores, que resiste ao tempo e à modernização do bairro Mucuripe, em Fortaleza. Ainda no século XVIII, ela era apenas uma pequena cabana dedicada a Nossa Senhora da Saúde e erguida como forma de agradecimento ao controle milagroso de uma peste que atingiu a vila de pescadores. A capela foi engolida pelas dunas e reconstruída em 1852, aqui mesmo, onde está até hoje. Um centro religioso, comunitário, político e também social. A igreja de São Pedro dos Pescadores foi tombada e virou patrimônio cultural de Fortaleza. Foi olhando para essa história que pesquisadores do Laboratório de Experiência Digital da Universidade Federal do Ceará se perguntaram: como torná-la conhecida usando a tecnologia? Como que a gente faz para contar essa história por meio da tecnologia, com as interações que a gente tem hoje em nossas mãos, né? Então a gente teve a ideia de fazer um aplicativo que você não precisa baixar no seu celular. Você pode escanear um QR Code e acessar um jogo em que você tem que encontrar objetos escondidos. E conforme você vai encontrando esses objetos, você vai tendo uma animação que vai contando a história dessa igreja em 3 fases, né? Foram quase 2 anos para desenvolver o aplicativo, que contou com financiamento do Edital das Artes da Prefeitura
Prefeitura de Fortaleza e da empresa de desenvolvimento de jogos Unity Engine. A ideia é levar para o usuário uma experiência de realidade aumentada. Uma grande ampulheta vai mostrando as passagens de tempo ao redor da igreja. Uma das preocupações dos pesquisadores foi deixar a interface intuitiva. Desde o início nesse processo a gente pensou sobre a UX, né? Que é a User Experience, né? A experiência do usuário. Então, a gente analisa como é que o usuário vai usar a experiência, né? Como é que ele vai passar pelo uso do tempo, né? E a gente pensa os caminhos que ele vai percorrer e a gente tenta otimizar esses caminhos para que ele tenha a melhor experiência possível durante o uso. Na modelagem 3D e nas animações, os desenhos foram inspirados no pintor e desenhista cearense Raimundo Sela, que em sua obra retratou também os pescadores. A gente começa sempre com desenhos, né? A gente teve vários desenhos, várias ideias foram feitas para a gente chegar num storyboard que fizesse sentido e que passasse a história que a gente queria da forma que a gente queria. Eu fui no Malc e a gente viu as obras do Raimundo Sela e aí a gente discutiu com o Diego também, que ficou a parte da direção geral, e percebendo por que a gente não trabalha com ele também. A estética das pinturas do Raimundo Sela, que são pinturas a óleo, né? São pinceladas e tal. O Thiago, ele meio que empurrou isso pra gente, então a gente começou a trabalhar em cima de todo esse processo, sabe? 12 pessoas estiveram envolvidas no projeto Luzes do Tempo, entre professores e alunos de vários cursos da UFC. O Renato é estudante de engenharia de computação e conta que um dos desafios foi programar a interação do usuário com o aplicativo. A parte mais complexa é a parte de fazer com que não seja só um vídeo, seja algo interagível mesmo. Que aí eu preciso mexer um pouco mais na programação e fazer o reconhecimento do que é o toque na tela, em que ponto foi que ele tocou. Acredito que fosse a parte mais complicada mesmo. Outro diferencial do aplicativo é a música utilizada, toda feita com inteligência artificial. Primeiro a gente tinha escolhido usar músicas com maracatu cearense e tal, mas a gente esbarrou na questão do direito autoral, então a gente passou a trabalhar com a inteligência artificial para gerar músicas. São músicas que elas lembram muito uma música mais regional, mas também com um toque de brasilidade que a gente não poderia perder, porque essa experiência não vai ser acessada só por cearenses e fortalezenses, ela vai ser acessada por qualquer um que passar pela beira-mar. O QR Code que dá acesso ao aplicativo fica neste mobiliário, desenvolvido em parceria com o artista Narcélio Grude e instalado em frente à igreja de São Pedro dos Pescadores. A gente optou por fazer um aplicativo que se chama Web AR, que é Augmented Reality na web, que é por meio do 3G, do 4G, do 5G, a pessoa pode acessar essa experiência de realidade aumentada. E isso é o futuro, né? Daqui a pouco essas experiências elas vão estar no nosso óculos, vão estar permeadas no nosso cotidiano. E a gente entende realmente que a educação ela pode ser realmente uma educação cotidiana, né? Uma educação informal que acontece nos nossos espaços cotidianos. Esse Universo Ciência com pesquisas super interessantes, 12h44. O SB Notícias Primeira Edição fica por aqui. Se você quiser rever nossos telejornais, acesse nosso canal no YouTube para falar com a gente, 77-3424-8766. A seguir tem um Repórter Brasil com as principais notícias do dia. Jaqueline Silva, 18h30, com mais notícias locais no SB Notícias, segunda edição. E encerra com a imagem de Vitória da Conquista. Cuidado com a chuva, amanhã eu tô de volta meio-dia, na hora do seu almoço. Até lá, tchau, tchau.